Bom, eu acho que a democracia corintiana que você citou, ela só foi possível porque havia esse ambiente, justamente em função da repressão, é que havia essa tentativa de distensão. Hoje, infelizmente, os jogadores de futebol nem estão muito preocupados com isso, né? O eixo saiu do ideológico, do filosófico para o econômico. Então, hoje, os jogadores de futebol ganhando bem, que mal tem. Essa era uma questão específica dos anos 80. Né? Era uma tentativa de liberdade da sociedade para o futebol. Essa tentativa de abertura política. Não temos mais esse pensamento político. O futebol não é mais vivenciado dessa maneira. As pessoas não estão muito preocupadas com isso. Né? A tão criticada mercantilização do futebol acabou afetando também isso. É por isso que eu não vejo paralelo. Não há condições para esse tipo de ideia hoje. Os jogadores de futebol foram, na verdade, comprados, e muito bem comprados. Né? Isso é tácito, é um pacto que eles fazem. Sacrificam-se, em tese, sacrificam-se, porque hoje as diretorias também fazem olho gordo para as escapadas dos grandes craques que estão fora de forma, que se expõem, né? Há muita discussão em função do que se chamam hoje as baladas, também porque as escapadinhas são até mais permitidas. Hoje você tem dirigente escapando com um jogador de futebol, participando da balada. Eu acho que o dinheiro não é pecado, não. Ao contrário. Acho que o caminho para o futebol sobreviver como um grande negócio de entretenimento do século XXI é mesmo esse. É o caminho do negócio. Agora, eu vejo com maus olhos quando isso começa a predar a paixão. Né? A paixão precisa ser preservada, até porque senão você mata a galinha dos ovos de ouro. Você ganha todo o dinheiro que tem que ganhar agora, né? Mas e daqui para frente? E a garotada vai formar ídolos? Vai ter identificação com o clube que teve há algum tempo? Então eu costumo dizer que hoje você ainda, o meu ramo é mais a parte histórica do futebol, hoje você ainda consegue capitalizar a parte histórica do futebol. Você faz um DVD sobre o Ademir da Guia, você vende uma camisa retrô do Sócrates, você faz um documentário sobre o Raí, né? Mas e daqui a 30, 40, 50 anos que morreu todo mundo que viu esses caras? Nós não temos uma reposição do ponto de vista histórico, já que os ídolos são bastante fugazes. Está havendo uma migração da nossa torcida mais jovem para o futebol europeu, para os clubes europeus, para os interesses de fora. Então acho que o Brasil está perdendo muito espaço nesse sentido. Então eu sou contra a canibalização, né? Essa coisa de você predar o futebol, o mercantilismo pelo mercantilismo. Nosso povo sequer joga aqui. As pessoas vão, claro, ainda continuam se mobilizando de 4 em 4 anos em Copa do Mundo, e na próxima mais ainda, porque a Copa será aqui. Mas não é isso que mantém o futebol vivo de janeiro a dezembro. O caso do Ronaldo no Corinthians foi um sucesso nos dois aspectos. Um sucesso de marketing e um sucesso, embora limitado em campo, porque chegou um momento que o Ronaldo também já não rendia tanto, mas a gente não pode dizer que não teve resultado em campo. O caso do Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, um grande boom de marketing na entrada e mais nada. Até agora não foi sucesso. Então, esses exemplos vão servir até de espelho para próximas negociações. Né? Os clubes têm que saber o que eles querem. Pelo menos torcedor de campo, de estádio, sem dúvida. Há um processo de desmotivação da ida do torcedor a estádio de futebol. O torcedor hoje não tem onde parar o carro, não tem banheiro, não tem onde comer. Né? Se você for para um estádio de futebol com R$500 no bolso, você volta com os R$500, você não tem o que comprar. Né? É proibido de beber, então tudo está conspirando, os horários de jogos, né? Aí você sai e não tem mais condução, no dia seguinte a vida tem que começar cedo. Como é que você vai para um espetáculo que começa invariavelmente 10 para as 10 da noite por causa da televisão, em função da televisão? Então tem um processo cada vez mais de transformação do torcedor de estádio em torcedor de poltrona, em torcedor de televisão. O futebol ainda é realmente o único espetáculo. Se eu fosse tratado num cinema ou num teatro do jeito que eu sou tratado num estádio de futebol, eu nunca mais voltava lá. Mas para o estádio eu volto, né? Aquela coisa de sofrimento. Só que eu já sou de uma outra geração. Uma geração com menos opção de lazer,
uma geração que começava a namorar mais tarde, uma geração que não tinha celular, que não tinha automóvel, que não viajava, quando muito ia para o litoral paulista, que não tinha o pay-per-view, né? Talvez daqui para frente as pessoas não se submetam mais a isso. Há um processo de elitização, né? Aumenta o ingresso, mais caro para deixar o carro, setor VIP. Então está se tirando também do povo em si. Talvez o único lazer barato que o povo tinha já não é mais barato. Hoje em dia você paga mais caro para ir para o estádio de futebol do que para ir para o cinema. O que é ruim, porque mata aquela base. A paixão passa também pelo espetáculo ao vivo, pelo pai que te leva pela mão. Eu acho que vai piorar, no sentido de a Copa do Mundo vai ser um evento praticamente indoor, né? Pouquíssimos ingressos à disposição, caríssimos. Empresas vão lotear os seus camarotes, as suas áreas VIPs. O público do futebol de Copa do Mundo não é o público de futebol do dia a dia, vai ser um público VIP, tratado em condições, como se fosse numa estufa, em condições ideais de temperatura e pressão. Acabou a Copa do Mundo, a vida vai voltar a ser como é, talvez pior, né? Sem condução, sem segurança, com ingressos caros pelo espetáculo que é proporcionado. Não tem limite, é uma coisa que não se explica, um fenômeno. Isso passa por cima de condição social, de status. Você vê gente que tem aí outros interesses na vida, milionários, gente, desembargadores, ministros, agindo como o homem do povo. Eu acho que isso que é bonito no futebol, né? Que é um dos poucos canais entre essas classes. Aí é o futebol, essa brincadeira do office boy tirar sarro do dono da empresa, né? Numa segunda-feira de manhã. E isso não tem limite, às vezes é até assustador. E nós, fanáticos do futebol, gostamos do futebol. O futebol é uma parte integrante da vida da gente e é, às vezes, assustador. Você fala em limites, a gente não sabe quais são esses limites, né? Limites até da pessoa se expor. Ao escrever livros do Corinthians, eu já testemunhei coisas fantásticas, gente que estava tendo o carro assaltado. O rapaz me contou que estava assaltando o carro dele e ele voltou para pegar o livro do Corinthians que estava lá no banco traseiro do carro, na frente do revólver do ladrão. Como é que você vai explicar isso? O cara arriscou a vida porque não queria ficar sem o livro. Gente que me ligava, falava, teve AVC, estava na cama entrevado, dizendo que só pedia 3 coisas para a mulher: fralda geriátrica, a Bíblia e o livro. Então, que relação misteriosa é essa, né? As pessoas fazem loucuras, às vezes, para não perder um jogo de futebol, não perder um lance de um gol. É assustador. Eu acho que, eu não sei qual é o limite, trabalho com os meus limites, né? Principalmente por ser profissional de imprensa. Você sabe que em alguns momentos você tem que desligar a chavinha mesmo, não pode se envolver tanto com o espetáculo, com o acontecimento, porque você tem que relatar o acontecimento. Então, manter uma certa distância. Mas se você me perguntasse quando eu tinha 10 anos de idade, que tinha febre em jogo de futebol, dormia com radinho, com febre quando o time não ganhava, ou precisava ganhar e não estava ganhando, se você voltasse na máquina do tempo e falasse para aquele garoto: você vai trabalhar com isso, você vai precisar ser mais centrado, eu ia rir na sua cara, falar: imagina, eu nunca vou ter condição de fazer isso. É paliativo, né? Isso não são soluções. Isso são soluções emergenciais, paliativas para se morrer menos gente naquele momento. A verdade é essa. Tem que passar por outro, tem que passar por educação, né? Tem que passar por um processo inverso a isso. Quanto mais elitizado o futebol, mais nós vamos ter esse problema, nós vamos ter um problema social. Se as pessoas forem privadas do futebol, né, elas vão se revoltar muito mais. Então é interessante desse ponto de vista. A velha história do ópio do povo, vamos tirar o circo. Isso é muito arriscado. Isso não é só o futebol. É uma coisa da sociedade, né? A violência está na sociedade, se reflete nas torcidas organizadas. No caso específico das torcidas organizadas, é só um canal que alguns grupos encontraram, né? Nem são esses grupos, são grupos dentro desses grupos, né? Que encontraram para canalizar a violência. Para o Brasil, eu acho pernicioso, porque se tem uma coisa que a gente não precisa aqui, é de futebol de fora.
de clube de fora, de tradição de fora. Não entra na minha cabeça um garoto de 18 anos torcer para o Liverpool, para o Arsenal. Agora, ele já chegou num mundo globalizado, eu não. Né? Eu brinco que prefiro parar para assistir um jogo do 15 de Jaú e da Francana do que de qualquer outro time do exterior. Porque essa é a minha relação com o futebol. Desde sempre eu entendo o futebol assim. Né? E se eu trabalho com o futebol e a afetividade juntas, não adianta eu ficar forçando um falso amor pelo Verona de um dia para o outro. Do ponto de vista do mercado, também é terrível para os clubes e para o futebol brasileiro ficar disputando o mercado com o caderno do Barcelona e do Manchester. Né? Os clubes brasileiros é que tinham que ser competentes para se impor. Eu acho muito, muito ruim, por incompetência até dos clubes brasileiros, que isso aconteça. O fato é que temos futebol para ver aqui. Pode não ser a oitava maravilha, não ter o nível técnico dos grandes jogos do campeonato inglês no momento, eu acredito, mas as pessoas não acompanham o futebol só por qualidade, só para ver craque, só para ver gol, só para ver resultado. As pessoas acompanham por outros motivos. O principal motivo é essa ligação com seus clubes, com suas comunidades. O mundo está globalizado, mas quanto mais perto do rio da sua terra, como diria o Fernando Pessoa, né, também tem essa relação. O futebol passa muito por essa relação. E o Brasil não precisa forçar essa relação. Eu acho que às vezes que a gente fica olhando muito para fora, assim, cantando e babando o ovo, por causa de coisas que a gente necessariamente não precisaria. Esse país precisa aprender muita coisa fora, mas futebol não é uma delas. Né? Paixão clubística não é uma dessas coisas que a gente precisa aprender. Técnica de futebol, grandes jogadores, a gente não precisa aprender, ao contrário, a gente precisa ensinar. Os outros precisam que a gente ensine. Sempre teve potencial aqui, potencial maravilhoso de pé de obra. Né? Por que a gente vai jogar tudo isso fora por causa de uma subserviência só porque o que vem de fora é legal? Isso é uma consequência do próprio momento econômico que a gente vive. Né? E de que os outros vivem também. É claro que está saindo menos jogador para clube importante pela crise financeira da Europa. Eles também não estão jogando dinheiro pela janela como jogavam. Mas principalmente porque também não temos mais tanto talento para exportar assim para grandes clubes europeus. De quem está jogando aqui hoje, jogador de ponta para jogar fora, Neymar e Ganso. Né? Então já não temos mais. Aproveitamos esse bom momento econômico. Tem uma coisa, uma característica do jogador brasileiro, o jogador do Brasil, brasileiro, ele se adapta, ele é difícil de se adaptar a outras culturas, né? Então isso mostra que eles só iam mesmo pelo dinheiro. Como os clubes estão conseguindo equiparar o salário, muitos estão preferindo ficar, ou voltar, como é o caso do Luiz Fabiano, que não teria mercado em clubes de ponta na Europa. Então, entre ganhar o que ele ganharia num clube médio e no São Paulo, ele preferiu voltar para o São Paulo. Nessa altura da vida, nessa altura da carreira. Né? Então, eu acho que o fator é principalmente econômico. Tem uma conjunção de fatores aí. Os clubes estão um pouco mais atentos para isso, estão mais espertos no marketing, estão mais ágeis para montar parcerias que permitam, porque essas parcerias não são novidade. Já em 85 voltaram o Falcão, o Zico, o Sócrates, todos para o Brasil em função de parcerias com empresas. Né? A novidade talvez é que isso está sendo mais frequente e está sendo mais interessante para as duas partes. É o momento econômico que está favorecendo isso. Bom, você tem duas vagas já preenchidas pelo Messi e pelo Cristiano Ronaldo. Acredito que nessa ordem. Né? Pelo que realizaram no ano, acho justo mesmo que o melhor do mundo seja o Messi, que o segundo seja o Cristiano, e que o Neymar seja o terceiro, com potencial para superar o próprio Messi daqui a pouco. A gente está falando do ano, mas o potencial do Neymar é muito grande para futuras eleições. Não creio, que torço muito para quê, mas não creio que o Neymar entre como esse terceiro, porque o resto do mundo não vê o nosso futebol aqui como deveria ver. Porque se visse em 97, o melhor do mundo teria sido o Edmundo, que ganhou um campeonato brasileiro para o Vasco. Então isso é histórico. Né? Eles não enxergam, eles não têm a necessidade de inclusão que nós temos. Eles se bastam. Né? Por isso que para eles Champions League é o grande campeonato do mundo e não o Mundial de Clubes.
Eu acho que é por isso que o Neymar não aparece, embora na minha concepção mereça. Porque o que ele fez aqui no Campeonato Brasileiro, ele faria em qualquer campo do mundo, com qualquer camisa.